Opa, bom dia, boa tarde, boa noite. Agora vamos falar um pouquinho de algumas coisas que servem de base, alguns conceitos que servem de base para a química. Eles também são muito importantes dentro da física, mas a gente vai falar aqui num ponto de vista mais químico do que físico. Então vamos falar aqui, por exemplo, sobre matéria. O que é matéria? Matéria nada mais é do que tudo que possui massa e ocupa espaço. É basicamente isso. Tudo que possui massa e ocupa espaço é matéria. Aí você pode me perguntar o que é massa, o que é espaço, e eu tenho certeza que vocês têm uma noção do que isso é, mas talvez se vocês quiserem uma definição mais teórica mesmo, a gente pode dizer que massa é algo que nós humanos criamos para tentar representar o quanto de matéria vai ter naquela matéria, o quanto que eu vou ter de. É um pouco difícil de explicar, mas eu vou falar de algo que a gente ainda não viu em física, mas basicamente a massa veio como algo que mede a inércia de um corpo, o quanto que ele tende a permanecer no estado inicial dele. Quanto maior for a inércia dele, maior é a massa dele. São algo que estão. É como se a massa fosse uma forma de tentar medir a inércia do corpo. Enquanto o espaço é o quanto que aquela matéria vai estar ocupando no meio. Eu tenho aqui o meio, por exemplo, eu tenho o planeta Terra e eu aqui estou ocupando um espaço no planeta Terra que é o volume do meu corpo, certo? Mas todas essas são definições muito teóricas que a gente criou para tentar fazer cálculos, fazer teorias, fazer tudo aquilo que a gente falou dentro da parte de método científico, certo? Então isso daqui nada mais são do que definições. Então a gente meio que tem que aceitar, a gente não pode dizer que é algo diferente disso e aceita que é isso e tenta entender da melhor forma possível. Então tá aí o que é matéria, tudo que possui massa e ocupa espaço. Ela pode estar apresentada em alguns estados físicos, como o sólido, o líquido, de vapor, que eu tenho certeza que vocês já escutaram gasoso. Basicamente, vapor e gás são coisas diferentes, são estados diferentes, mas que apresentam muitas semelhanças entre si. Basicamente, enquanto eu não chego em uma certa temperatura, aquilo, por exemplo, a água, ela vai para o estado de vapor ao chegar nos 100 graus Celsius a pressão de uma atmosfera. Aqui, onde a gente está. Se pegar aqui, quiser fazer a água evaporar, eu vou botar ela chegar em 100 graus. O que eu vou estar formando é vapor de água, não é o gás de água, não é a mesma coisa. No ensino médio é muito comum a gente misturar essas ideias, mas são coisas diferentes e eu acho importante que sejam entendidas. Mas na maioria dos casos que a gente for calcular, a gente vai trabalhar somente com gases ideais e a gente já vai considerar como se vapor e gás fossem a mesma coisa, mas não são, certo? Não são a mesma coisa, mas apresentam propriedades muito similares. Vou falar aqui de algumas propriedades desses estados. O sólido é toda matéria que retém sua forma. O que é que significa isso? Que ela vai estar ali na sua forma e que se eu boto em um recipiente, por exemplo, se eu tento botar essa matéria que está no estado sólido em certo recipiente que tem um volume abaixo do volume dele, ele não vai entrar da mesma forma que um líquido, um vapor, um gás iria entrar. Ele vai entrar ele pode ser necessário se quebrar para poder entrar, ou talvez ele não entre de forma alguma. Então, ele é rígido, ele tende a ser muito mais rígido
muito menos maleável do que essas outras formas que a gente vai falar. O que é maleável? Justamente essa capacidade de eu conseguir fazer alterações na estrutura da matéria de forma a fazer ele por alguns tubulações, por exemplo, um líquido fluir por algumas tubulações, ser capaz de entrar em alguns tipos de recipientes. Isso tem a ver com, de certa forma, com a maleabilidade dessa substância, certo? Então, o sólido ele tem uma forma, de certa forma, bem definida, certo? Uma, uma parede, a gente sabe a forma de uma parede, mais ou menos. Ela pode ter um formato, sei lá, em U, formato em O, mas geralmente a gente sabe como é que ela é. E se ela for, por acaso, um formato em O, um negócio de cimento em formato em O, vai estar ali, vai tender a ser um O por um bom tempo. Ele vai ficar ali daquela forma, a gente não vai conseguir botar no recipiente, a gente não vai conseguir fazer várias coisas que é possível no líquido. No líquido, a gente tem fluidez. A gente consegue fazer o líquido fluir pelas coisas, passar, ter uma certa velocidade passando pelas coisas, seguindo o formato dos recipientes. Vou botar aqui o formato do recipiente onde ele se encontra. Aí você pode pensar, ah, mas o líquido está ali, água no mar. Qual seria que o recipiente da água no mar? Nada mais seria do que todo o solo que está embaixo dessa água, né? Como se o solo que está abaixo dessa água meio que delimitasse como é que ela vai ser formada. Tanto é que quando a gente vem chegando mais para a parte mais próxima da terra mesmo, numa praia, a quantidade de água vai diminuindo. Por quê? Porque o solo vai subindo, então vai delimitando até onde a água chega, certo? Então ela assume o formato do recipiente, enquanto o sólido não. O sólido, mesmo que eu quebrasse ele em pó, ele não assumiria o formato do recipiente da forma que o líquido assumiria, certo? O gás e o vapor, eu vou escrever para ambos juntos aqui, também apresentam fluidez, que o sólido não apresenta, e ele ocupa todo o recipiente. O recipiente é como se ele se espalhasse. Espalhar. Como se ele se espalhasse por todo o recipiente, ocupando todo o espaço disponível para ele. Seja mesmo ele não estando em um recipiente tão convencional, por exemplo, ele está aqui na atmosfera. Na atmosfera é completamente formada de gás e o recipiente dela é até onde acaba a atmosfera e vem, sei lá, a estratosfera, essas outras camadas, certo? Então, não, chega um recipiente difícil de se imaginar do tão imenso que é, mas a gente pode interpretar dessa forma, certo? Então, basicamente essas são as propriedades iniciais que a gente tem que ter dos estados físicos. Geralmente elas estão associadas a uma propriedade que é a temperatura e a outras propriedades que têm a ver com interações intermoleculares que a gente vai falar mais lá na frente. Então, esses dois aspectos são essenciais para definir se certa matéria vai estar num estado específico ou não, certo? Então, a partir disso, a gente tem que falar das coisas mais importantes da matéria, que são as propriedades. Propriedades da matéria. A gente tem as intensivas e a gente tem as extensivas. Nas intensivas, a gente vai ter certas características da matéria que estão relacionadas a ela em si, a coisas que são basicamente delas. Enquanto que as extensivas é algo que pode se repetir em outra matéria, mas com certeza vai ser de uma forma diferente. Talvez você não tenha entendido nada, mas você vai entender da seguinte forma. Se eu pego 500 gramas de algodão e 500 gramas de chumbo,
de um metal pesado, elas vão ter a mesma massa, que é a mesma propriedade intensiva. Mas eu tenho certeza de que eu vou ter um volume de chumbo menor do que o volume que eu tenho de algodão. Simplesmente porque existe uma propriedade intensiva chamada densidade, que varia de matéria para matéria e que ela fala exclusivamente de como é que é para aquele corpo, o quanto de massa eu vou ter para cada espaço que aquele corpo está ocupando. É algo que é característico daquele corpo. Já a massa é algo que eu posso ter a mesma massa para esse, para de algodão eu ter de chumbo, mas o volume vai ser diferente. Falando em volume, eu posso ter o mesmo volume de chumbo de algodão e com certeza a massa do chumbo vai ser muito maior por conta dessa propriedade intensiva aqui que é a densidade, certo? Então aqui a gente pode ir para a massa molar. Todas essas propriedades a gente vai falando e a gente vai dizendo porque de uma ser intensiva, outra extensiva mais lá na frente. Massa molar, capacidade calorífica, é, constantes de dilatação, várias constantes são propriedades intensivas, enquanto extensiva, massa, volume, é, deixa eu pensar em mais um exemplo de propriedade intensiva. A gente tem. hum, não está vindo mais nenhuma. Se tem volume, a gente pode dizer também a área. A área é uma propriedade extensiva, o comprimento, certo? São algumas propriedades extensivas que a matéria pode apresentar. Basicamente, a gente pega propriedades intensivas e extensivas e fica operando umas com as outras o tempo todo, certo? São algo muito importantes. E cada uma dessas propriedades possui uma certa unidade de medida. Um detalhe é que geralmente as propriedades intensivas estão na forma de fração, enquanto as extensivas não. As extensivas geralmente são elas puras mesmo, unidades de medida que vão servir para representar cada uma dessas propriedades aqui. A gente tem o quilograma, o metro cúbico, o metro, né, obviamente. Para a temperatura a gente tem grau Celsius, grau Kelvin, a gente tem para corrente ampere, para carga coulomb, é, a gente tem o mol para quantidade de matéria. A gente tem infinidades de unidades de medida que servem para medir as grandezas, que justamente são os números que vão representar. Isso daqui vem, ó, grandezas. Grandezas. As grandezas vão ser os números que vão representar essas propriedades e as unidades de medida vai ser o que vai representar a grandeza. Basicamente, se eu disser só um número e um número que está se referindo à massa, eu tenho que representar se é em quilograma, se é em grama, se é em libra, que são as unidades de medida mais extremas que usam em outros países, que não usam SI. E é basicamente isso que eu queria falar sobre a matéria, suas propriedades e seus estados físicos. A gente vai precisar muito disso daqui para frente. Talvez esses conceitos fiquem mais claros quando a gente for falando mais para frente de casos muito mais específicos.